A seleção de Marrocos, ficamos por 30 minutos, eu ainda consegui esticar um pouquinho, fiquei mais 4, 5 minutos para acompanhar um bate-bola de muita velocidade, de muita intensidade. Essa equipe marroquina é diferente, joga no 4-2-3-1, eu quero devolver a bola para vocês, para os questionamentos de vocês, mas eu fiquei bem impressionado com esse time comandado pelo Mohamed Ouab, que é o técnico que só tem 49 anos e para mim, dos 48 técnicos que estão aqui nessa Copa do Mundo, é o academicamente mais bem preparado. Ele tem todas as licenças e sempre esteve entre os primeiros alunos em todos os cursos que participou. Desde os 20 anos é técnico, se formou na Academia da Bélgica do Anderlecht e desde então treina equipes sub-9, sub-11, sub-15 e agora é o atual campeão do mundo treinando a seleção de Marrocos no sub-20, ou seja, é muito competente, tem vários modelos de jogo, variações para o 4-2-3-1 muito interessantes e é um cara que a gente vai ter que ter muito cuidado. Devolvo para vocês, mas estou à disposição aí, Thaís, Maurício e Ivan. Elia, boa tarde, sempre uma honra muito grande falar com você, ainda mais aqui, né, no nosso Sala do Esporte. Elia, quantas Copas do Mundo em loco já? E eu queria saber de você, que você está acompanhando aí o Marrocos de pertinho, qual que é o melhor esquema, então, para o Ancelotti estrear na Copa do Mundo diante dessa seleção marroquina? Bom, interessante, viu, Thaís? Essa é uma colocação, talvez seja a pergunta do milhão. Essa é a minha 10ª Copa, ou seja, tá ficando bom já, né? Estamos próximos daquilo que seria uma boa e bela aposentadoria. Mas antes dela chegar, eu tive a oportunidade de acompanhar muito de perto, estudar bem de perto esse time do Marrocos, e é um time que joga no 4-2-3-1, como eu disse, mas ele tem variações. Esse técnico, ele é muito inteligente, e eu gosto muito da ideia de que você jogue de maneiras diferentes, mesmo que você use o modelo, mas você tenha precauções diferentes, variações para que você tenha com um adversário um modelo e com outro adversário outro. Ou seja, ele não vai jogar com Haiti da mesma maneira que ele vai jogar contra o Brasil. Então, ele não vai marcar alto a seleção brasileira, ele pode ter estocadas de marcar alto, ou seja, uma ou duas vezes em cada tempo ele pode marcar com pressão mais alta, mas na média o time dele vai esperar o Brasil. Os dois volantes dele são muito qualificados, mas ele nunca contra o Brasil vai subir os dois volantes, mesmo quando o time do Marrocos tiver a posse de bola. E eu sou muito sincero para você, Thaís, eu fico muito preocupado quando o time do Brasil tem a ideia de poder jogar contra Marrocos num 4-2-4. Jogar com 4 atacantes contra o Marrocos eu acho muito preocupante. Independe da qualidade dos nossos atacantes. E você pode ter um time com o Rafinha, com o Vinícius Júnior, com o Matheus Cunha, com o Endrick. Você pode escolher os seus atacantes, todos têm muita qualidade, mas eles não são marcadores por excelência. Quando você vai jogar contra um time como o do Marrocos, eu particularmente jogaria num 4-4-2, jogaria com 4, linha de 4 no meio campo, reforçaria esse meio campo com o Danilo inclusive, e aí teria só 2 atacantes que poderiam ser o Rafinha e o Vinícius Júnior, ou com alguma variação de acordo com o treinamento, porque para mim não tem ninguém substituível. Então, se o Endrick pede passagem, você tira o Rafinha e põe o Endrick. Se você acha que o Ryan pode jogar, você tira o Vinícius Júnior e põe o Ryan, mas eu jogaria só com 2 atacantes, viu, Thaís? Elia, tudo bem? Obrigado primeiro pelas palavras. Deixa eu te fazer uma pergunta. Houve uma evolução muito, acho que muito marcante da seleção marroquina nesses últimos anos. E nesse ciclo atual de Copa do Mundo, são 3 derrotas apenas em 57 jogos. Tem jogadores ali, claro, que são importantes, né? Como o Hakimi, que é considerado talvez o melhor lateral do mundo. O Bono, que é um goleiraço. Mas você destaca mais alguém, mais algum jogador que realmente desperte preocupação para a seleção brasileira? Olha, Ivan, esse é um time assim coletivo, e eu acho muito interessante essa ideia de que você tenha no futebol, que é um esporte coletivo, um time coletivamente muito forte. Claro que, como você bem disse, o Bono é um goleiraço, é titular absoluto, já vem sendo titular há 5 anos da seleção marroquina. Você tem o Hakimi, que é a grande referência do time, o melhor lateral direito do mundo. Você tem o Brahim Dias, que está chegando para essa seleção e é um cara do Real Madrid que dispensa qualquer tipo de comentário. Então, você tem uma linha pela direita
muito forte da equipe do Marrocos, mas esse Nasrili, que é jogador do Manchester, também é muito bom. Eu acho que eles têm 2 volantes que são qualificados. Eu gostaria sim que a gente tivesse bastante atenção em relação a esse time marroquino. Ele mudou, é um time que mudou porque esse treinador, o Mohamed Bouabi, ele chegou no time do Marrocos só a partir de março, ou seja, faz pouquíssimo tempo que ele está lá. O time tinha um treinador que durante muitos anos comandou a seleção, que inclusive terminou na 4ª colocação na última Copa disputada no Catar, foi às semifinais, mas ele jogava de maneira reativa, era um outro modelo. Esse treinador, quando ele enfrenta adversários mais fracos, ele é muito propositor. Ele fica um pouco mais resguardado quando ele enfrenta grandes adversários. Essa acho que é uma grande diferença em relação ao treinador Resteg, que era o anterior, para esse treinador que é o Mohamed Bouabi. Ou seja, Marrocos muda, mas na minha opinião, evolui, viu, Ivan? Boa. Elia Júnior, muitíssimo obrigado pela participação, espero vê-lo mais vezes. Ah, a dinâmica é com o Elia, não? Não. Então você fica aí, Elia. Você passou protetor, né? Tá meio nublado hoje. Então a gente vai começar Passei agora. protetor, tá meio nublado, mas tem 34 graus. É o mormaço do verão americano, né, que tá chegando. Bom, a gente vai fazer uma dinâmica aqui, estamos perto da estreia do Brasil na Copa e a gente vai tentar montar aqui o que talvez seja o time, pelo menos do Sala do Esporte, né? Pra gente enfrentar o Marrocos na estreia. Vamos lá? É isso, o Marrocos, que é o adversário da seleção brasileira, tá confiante para essa estreia da Copa do Mundo, né? Tá invicto a 29 jogos, hein? E Marrocos encarando o Brasil com transmissão da Itatiaia no próximo sábado. É uma seleção, me parece, não tão talentosa quanto a nossa, mas um time mais encaixado que o nosso, a seleção marroquina, Lê. E fez uma última Copa de excelência, né? Foi perder na semifinal para a França por 2-0. Uma França que, embora tenha perdido o título para a Argentina, para mim era a melhor seleção daquela Copa, né? Então perdeu só na semifinal, foi eliminando adversários poderosos pelo caminho, então ganhou uma casca, ganhou uma experiência, ganhou uma confiança, modificou um pouquinho a sua forma de jogar, porque na última Copa era só reativa e hoje também propõe, mas é uma seleção perigosa, vou te falar, que deve dar trabalho para o Brasil, mas não só para o Brasil. Na sequência da Copa do Mundo, acredito que vai passar de fase, vai dar trabalho também a partir do mata-mata. Marrocos não perde um jogo desde agosto do ano passado e venceu 3 títulos nesse período: o Campeonato Africano de Nações, a Copa Árabe e a Copa das Nações Africana. Para Senegal, a seleção de Marrocos, para se ter uma ideia, essa invencibilidade de 29 jogos só é comparável à da Espanha, né? Que não perde há 30 jogos. Seleção espanhola também com uma renovação importante, né, Ale? Com vários jogadores jovens, a média de idade da seleção da Espanha na comparação com outras gigantes da Copa do Mundo é muito menor, né? 26,3 tem essa média. Tem, pra mim, o cara que está o melhor jogador do mundo, e isso é muita questão de gosto, mas o Yamal pra mim está o melhor jogador do mundo, mas também um jogo coletivo muito eficiente, né? Com esses jovens valores, mas de um toque de bola, sabe? De uma marcação muito forte. Então a seleção da Espanha que vem muito bem, mas a seleção marroquina, que é o nosso adversário de sábado, também tá cheio de confiança. Mas Marrocos, sábado não. Você vai ter que aprender a falar em árabe lá pra gente. Não. É isso, Ale Oliveira, lembrando que ontem, além da vitória da Argentina citada pelo Marcelo Beckler, os Estados Unidos, aqui o Iraque perdeu para a Venezuela 2-0, o Iraque